Iniciando mais um De Grão em Grão, que todo sábado às 9 da manhã, aqui na Liberta Investimentos, no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Nosso programa que conecta dois setores mais produtivos do Brasil, o agronegócio e o mercado financeiro, tá certo? Vamos então hoje ter aí um bate-papo muito legal, café, né? Então vamos tirar aí muita dúvida sobre o café. Enquanto eu já vou chamar aqui o nosso entrevistado, se inscreva no canal, né? Não deixe de esquecer de se inscrever no canal. É um bate-papo educativo, esclarecedor. Então, se você precisar falar com algum assessor, quiser ter alguma informação, alguma coisa, aqui embaixo tem um link para conversar com os assessores, tá? Porque aqui o bate-papo é educativo, tá ok? E é só abrir a conta aqui na Liberta e você tem acesso conosco. Bom, hoje o meu convidado é o Guilherme, tá? O Guilherme, ele é o cara do café, né? Eu sou humilde aqui, perto dele, né? Ele é um gigante nesse mercado de café, ele tem um histórico muito grande, mas vou deixar aí para ele se apresentar. Fica à vontade, Guilherme. Ô, Guto, muito obrigado. Não sou tão grande assim como você desenhou, mas eu já tenho um tempinho trabalhando na área de commodities agrícolas, né, e aí com foco em café, né. Como você mesmo comentou, né, eu sou formado em engenharia agronômica, né, formei na Unesp. Um pouco depois eu tive a oportunidade aí de fazer um curso de mestrado na Itália, uma parceria entre o núcleo Pensa, né, com a Illy Café. Então eles bolaram um mestrado bem bacana que é realizado na Itália, onde o Pensa, que é um núcleo de estudo de economia focado em agronegócio da USP, né, eles selecionam um aluno e o aluno ganha uma bolsa para fazer um ano aí de mestrado no coração da Illy, que é em Trieste, na Itália, né. Então, após eu tenho esse título aí de mestrado, né, e desde então eu tenho trabalhado, né, então eu comecei numa trading, né, como pesquisador de café, depois eu migrei um pouco para o setor de mercado financeiro, aí analisando tudo como um todo, né, então não só café, mas grãos, açúcar, e depois eu acabei migrando aí para uma empresa de fertilizantes, onde eu também trabalhei na área de inteligência de mercado, para então, desde 2017, me juntar ao Rabobank, né, como especialista de café da casa, né. Então a gente tem hoje no Rabobank a gente tem um núcleo de research, vamos dizer assim, um núcleo de pesquisa, onde você tem um especialista por commodity, né, e eu desde 2017 sou responsável pela divisão de café aqui no Brasil. Show de bola. Bom, baita currículo, sensacional. Mas a gente tem uma pergunta aí que meus clientes, pessoas que a gente conversa e tudo, que é uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta, né? Em 2011 a gente viu o café nas alturas, né? E de lá para cá o café só caiu de preço, pelo menos na bolsa que a gente enxerga, né? Você pegar um gráfico aqui, a gente vê uma queda violenta. Outra coisa que a gente sempre acompanhou, de 2010, 2011 para cá, é que a gente precisava de 2 sacos de conilon para valer um de arábica, né? Sim. Tem essa diferença. Parece que hoje não existe mais essa diferença. Teria uma resposta para nós para isso? Assim, a gente tem algumas hipóteses, né, Guto? Então, eu acho que com relação ao preço que você comentou em 2011, que a gente viu o preço de café, e aí eu acho que a gente estava, não só em Nova York, mas em diversas praças do mundo, né, atingindo preços históricos, preços muito altos. Aí eu justifico um pouco, né, e quero atrelar até um pouco mais essa questão de oferta e demanda, né. Então, no começo de 2010, mais ou menos, a gente teve um problema muito severo na Colômbia, com a questão da ferrugem, né. Então, as variedades plantadas na Colômbia, elas não eram resistentes à ferrugem, e até, inclusive, da América Central também não eram resistentes, e a lavoura colombiana sofreu bastante. E aí, a Federação de Cafeicultores, né, da Colômbia, que é o instituto, a associação que toca a cafeicultura na região, começou a realizar um programa de plantio, né, de renovação dos cafezais,
para uma variedade resistente. E foi um momento que a gente viu a safra colombiana saindo de 14 milhões, né, basicamente, entre 12 e 14 milhões, depende de onde você olha, e caindo para níveis aí de 7, 8 milhões. Então foi uma redução na oferta muito drástica que a gente teve, e como você sabe, até a cultura, o café em si, ele demora pelo menos 3 anos para começar a dar a primeira safra, né, de uma forma um pouco mais consistente, né, e 5 para definitivamente a gente começar a colher ele a todo vapor. Então esse período aí de 2000, 2013, assim, foi um período muito turbulento por conta de oferta, né, e aí a gente viu os preços disparando. Lógico que, paralelo a isso, a gente tem um fundamento também do lado do consumo, né, onde os consumidores começaram a aumentar seu consumo, novas tecnologias, né, e aí a gente coloca até essa questão do K-Cup, né, o single serve, que é aquela, a Nescafé, né, a Nespresso, fazendo as cápsulas, etc. Então teve um momento de muita inovação ali no começo dos anos de 2010, ali, onde a gente teve uma questão de oferta e também teve uma espécie de revolução. Então a gente viu o preço disparando e aí, por diante, com a recuperação das safras da Colômbia, até mesmo com o término das renovações na América Central também, que é outro polo importante produtor, a gente viu os preços caindo lentamente, né, desde 2011 em diante. Então, essa parte aí eu justificaria mais nesse sentido, né, principalmente. E Guto, qual que foi a segunda pergunta mesmo que você fez? O Conilon alcançando o preço do Arábica, né? A gente tinha uma diferença de 2 para 1, hoje parece que eles estão muito próximos, não tem mais essa distinção, né? Existia até os traders grandes, né, que faziam até arbitragem entre Londres e Nova York, exatamente porque os preços se aproximavam, né, e se afastavam, enfim. Sim. Então, houve uma aproximação muito grande. O que levou a isso, né? O Vietnã hoje é um produtor gigantesco de Conilon, nosso Cerrado está colocando Conilon irrigado aí, horrores, né? Estaria ligado à cápsula também, não? Eu diria que aí tem alguns pontos, né? E aí, principalmente, eu colocaria atrelado ao consumo, né? Até foi bem interessante essa sua pergunta, né, Guto? Porque se a gente for ver hoje o mercado, aqui no Brasil, uma saca de café arábica, tipo 6, enfim, o normal, da qualidade regular, vale uns R$600, mais ou menos, né? E aí, quando você olha o preço do Conilon, tá valendo R$400, ou seja, é algo inimaginável alguns anos atrás, se a gente for analisar, principalmente considerando 10 anos atrás. Então, tem alguns pontos que favorecem bastante esse achatamento aí dessa diferença aí de preços entre Arábica e Conilon, né? O primeiro deles, eu acho que é o consumo. Se a gente for ver, Guto, no passado, quem que eram os principais consumidores de café, né? Então, a gente destacaria sempre a Europa, o Japão, os Estados Unidos, que são consumidores mais tradicionais, mais antigos, onde tem um perfil de consumo mais voltado para a arábica, né, mais voltado para a qualidade, etc. Não que o Conilon não tenha qualidade, muito pelo contrário, se a gente for ver os últimos anos, tem um investimento muito grande nessa área de Conilon premium, Conilons lavados, inclusive, né, de alta qualidade, vamos colocar desse jeito. Mas, se a gente for ver os novos consumidores de café, e aí a gente fala bastante o Oriente Médio começou a consumir bastante, os próprios países aqui da América Latina começaram também a consumir bastante café, a própria China, que vira e mexe, volta a ser foco aí do mercado de café, a gente tem visto muitos investimentos muito interessantes nessa região. Esses novos bebedores de café, eles começam bebendo o café mais comum, né, o café de menor qualidade, etc., que acaba sendo voltado um pouco mais para o café Conilon, né? Normalmente, a gente usa o Conilon para exatamente montar um blend um pouco mais barato, né, dada essa diferença de preço que você comentou, né, Guto? Então, eu acho que esse aumento do consumo do Conilon é um dos fatores que a gente tem visto, ou seja, nos últimos anos, a gente viu que o consumo de café ele vinha crescendo, né, para a pandemia, na casa entre 3, 4 milhões por ano, ou seja, 3, 4 milhões a mais sendo consumidos todo ano, mas uma parte importante era destinada para esses novos consumidores. Então, a gente enxerga, assim, que existe uma questão de demanda e ela está um pouco mais voltada para o Conilon. E outro ponto também, Guto, é essa parte do tipo de café, né? Então você tem os cafés em cápsulas, você tem o torrado e moído, e você tem o solúvel. E esse mercado de solúvel, ele é basicamente voltado para o café robusta, né? Para o café Conilon.
Esse é um mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos. E se a gente for analisar os dados da BICS, né, a Associação Brasileira de Café Solúvel, eles vêm apontando aí um crescimento bem grande nas exportações de café solúvel. Eles vêm montando pesquisas bem interessantes aí que apontam um aumento gradual no consumo de café solúvel também. E se a gente for ver também, Guto, até pegando esse exemplo da pandemia, né, quando a gente analisa os segmentos de café que mais foram favorecidos, né, quando a gente separa torrado e moído, o café cápsula, etc., você vai ver que o maior vencedor no mundo foi o café solúvel, né? Se consumiu mais café solúvel nesse período de pandemia do que anteriormente. Então, é outro fato bem interessante aí que acaba convergindo e colaborando para essa redução aí dessa diferença de arábica versus conilon. Por isso que ele valorizou tanto o conilon. Eu achava assim, né? Quem não conhece café, né? Toma o que for apresentado, né? Eu, particularmente, às vezes que eu experimentei o conilon, isso há muitos anos atrás, que eu experimentei o conilon sozinho e não deu para tomar, né? A gente estava acostumado com arábica ou com blend, né? Não dava para acostumar. Mas realmente, você falando o café solúvel, e ainda mais sendo o grande campeão de vendas, né, durante a pandemia, realmente isso puxa consideravelmente o preço, cria um equilíbrio. Porém, a gente tem uma diferença muito grande entre um e outro em termos de produtividade, né? O conilon produz o dobro do arábica, né? E ele tem custos também são altos, né? Isso não vai trazer um desequilíbrio na produção do arábica? O que você acha? Não, é bem interessante essa pergunta, Guto, porque realmente quando a gente analisa, né, um bom produtor de arábica consegue produzir ali irrigado, etc., entre 40 e 60 sacas, um excelente produtor consegue isso. Mas quando a gente vai para o conilon, você vê que normalmente, assim, se tudo correr normal, 80 sacas é algo completamente factível, se não, inclusive já presenciei lavouras aí com mais de 100 sacas, né? Então é algo realmente paradoxal, né, quando a gente compara uma variedade com a outra, né? Então realmente o arábica nos últimos anos tem desenvolvido tecnologias para redução do custo, né? Então você consegue fazer a colheita do arábica 100% mecanizada. Isso trouxe um grande avanço quando a gente considera a gestão de custo. Mas se a gente for analisar também o conilon, nos últimos anos ele conseguiu trazer adaptações, né, para otimizar seus custos. Então, inclusive no conilon, embora você tenha um custo até maior por hectare quando você analisa com arábica, o fato de você colher muitas sacas dentro do mesmo hectare acaba diluindo bastante esse custo. E os últimos anos a gente tem observado que o produtor de conilon tem conseguido otimizar um pouco mais sua colheita, inclusive fazendo de uma forma semi-mecanizada, que a gente chama, né? Então, lembra bastante, eles usam aquelas derriçadeiras semi-automáticas, né, para conseguir fazer uma colheita um pouco mais rápida, um pouco mais otimizada. Então, a gente vem observando que realmente o cafeicultor de conilon, o cafeicultor de robusta, ele vem ganhando bastante competitividade ao longo dos últimos anos. E é claro, né, se você começa a ter muita oferta do produto, acaba impactando no preço, né? No final, tem muitos fatores de curto prazo, médio prazo, mas o que determina, né, segundo o que a gente acredita no direcionamento de preço, é oferta e demanda no final, né, Guto? Então, claramente, se a gente não tiver algum limitador, né, ou seja, se muita gente está começando a plantar conilon, mais gente está expandindo a área, é sinal que está trazendo retorno. Então, claramente, se a gente continuar nesse ritmo mais desenfreado, ou a gente consegue otimizar os custos, né, fazer uma gestão melhor dos custos, ou então a gente acaba eliminando nossos concorrentes até, né? Então, se a gente for ver 2019, Guto, foi um ano terrível em termos de preço para a cafeicultura, né? A gente chegou a beirar aí, na Bolsa de Nova York, 90 centavos por libra-peso. Quem não está muito habituado a esses patamares de preço, foi um dos piores preços aí da última década, dos últimos anos, né? Então é algo que não traz rentabilidade para outras regiões produtoras de café, né? Como Colômbia, América Central, muitos países da África, eles acabam operando no negativo. Então esse fator acaba sendo determinante, como você mesmo falou, e acaba trazendo uma ruptura se a gente
não tiver um controle, um limite aí da oferta também, né? E você falou em competidores em exportação. Apesar de a gente ter visto, né, a gente dizia, né, antigamente, falou, olha, se o café chegar perto de 100 cents, compra, né? Compra porque o troço, né, só vai para cima. E ele foi para baixo, né? Era um ditado que a gente tinha, né? Ó, perdeu 110, beirou 100, vende tudo que você tem, compra café, porque o café vai disparar. E não foi, desceu. Mas, mesmo assim, a gente está exportando muito café. Se eu não me engano, esse ano é um recorde de exportação. O ano passado foi altíssima a exportação. Tem aí uma previsibilidade de talvez uma quebra na produção ano que vem, pelo menos no Arábica. Deu muito calor, muita seca na floração. E como está esse equilíbrio dentro do mercado de exportação de café e estoque do café no Brasil, e particularmente do Arábica, né, que é o que a gente tem na Bolsa, então é o que a gente tem um acesso aqui no Brasil para poder negociar alguma coisa? Sim, sim, claro. Como você mesmo falou, Guto, ano passado a gente realizou a nossa exportação recorde, né? A gente exportou cerca de 40,7 milhões de sacas. Esse ano, de janeiro a novembro, já foram quase 40, né? Se não me engano, 39,8, 39,7, alguma coisa assim. E tudo caminha para que em dezembro a gente tenha outra exportação muito positiva aí, que tende a convergir aí num novo recorde de exportação de café no Brasil. Todas as vezes que a gente tem esses números assim bem avassaladores em termos de exportação, é porque o Brasil claramente produziu muito café, né? E realmente, se a gente for analisar, a gente em 2018, né? Para quem não conhece, o café arábica ele possui uma bienalidade de produção. O que significa isso? Num ano você produz bastante café, no outro a planta ela se recupera da produção passada para exatamente se preparar para um novo ano alto de produção. Então, 2018 a gente atravessou um ano muito bom de produção. 2019 a gente se recuperou dessa produção, estava se recuperando dessa produção. E 2020 agora a gente, segundo nossos dados, né, a gente colheu uma nova safra recorde. Então, no próximo ano, né, 2021, naturalmente a variedade o tipo arábica ele já teria um ano menor de produção. E exatamente, né, aí entra um pouco essa questão que a gente estava comentando do balanço. A gente começou 2020 com os estoques bem apertados. Então, vamos colocar dessa forma que, como o Brasil colheu menos café, ele tinha menos café também para reposicionar no mercado aí ao longo de 2020. Então, a gente viu que, mesmo num cenário de pandemia, onde a gente atravessou aí a gente acredita numa redução no consumo, afinal, o food service, né, cafeterias, elas tiveram que ficar fechadas e tiveram seu horário restrito boa parte do ano. Então, a gente acredita que houve sim uma redução no consumo global do café, não muito, porque o consumo dentro do lar compensou sim essa queda fora do lar, mas realmente teve uma perda aí no consumo. E mesmo diante desse cenário, o preço do café que a gente viu em 2020 subiu. Ele se valorizou em relação a 2019. Então, foi um cenário bem positivo. E aí, exatamente por conta disso, a gente teve uma demanda pontual no começo do ano, ninguém para fornecer esse café agora no começo do ano, lembrando que o Brasil colheu uma safra menor em 2019, e a gente ficou assim boa parte do ano. E o que aconteceu mais ou menos do meio do ano para frente, né, onde relativamente o Brasil já colheu sua grande safra, agora em 2020, os preços, ao invés de se recuperarem um pouco, afinal a gente está falando bastante de onda de vacinas, quebra de safra para o ano que vem. O que aconteceu ainda se manteve nos mesmos patamares, né? Por quê? Exatamente porque o Brasil está relativamente confortável para começar 2021 exportando café. Então, essa questão da dinâmica do mercado é muito importante, não só para os produtores estarem entendendo, mas também quem quer entrar nessa investimento em commodities, né? É bem importante ele entender como que funcionam esses ciclos e os balanços, né? Então, a gente entra num momento agora que, apesar de um ciclo menor estar pronunciado, muita coisa tem sido falada a respeito desse período seco que a gente atravessou nesse ano, né, Guto? Apesar de tudo isso, o preço ainda não está reagindo. E por quê? E aí eu atribuo principalmente porque a gente começa o ano de 2021 com muita incerteza na demanda. A gente pode ver que os países consumidores eles estão andando de lado, lockdown decretado na Alemanha, na Holanda, agora recentemente eu vi na Dinamarca.
Estados Unidos também, apesar de já começar esse barulho por vacina, a gente também vê que a situação não está boa por lá, então tudo isso acaba impactando no consumo. E a gente, paralelamente a isso, vê o Brasil com bons estoques aí para exportar café, pelo menos nesse primeiro semestre de 2021. Então os preços ainda estão meio ali andando de lado, vamos dizer assim, né? E a quebra que a gente prevê, ela pode até ser um pouco mais acentuada dependendo de como continuar o clima nos próximos meses, né? Então já houve uma perda por conta de bienalidade, já houve perda também por conta dessa seca prolongada, e agora a gente vê que as chuvas voltaram em dezembro. Então é muito importante a gente monitorar como que vai se dar esse desenvolvimento da safra a partir de dezembro. Se a gente pode apontar novas perdas, novas quebras, principalmente em região de Arábica, onde você comentou que teve um período seco mesmo, ou se não, a gente pode continuar trabalhando com os números atuais, né? Então, o mercado vai estar muito atento a essa oferta brasileira, né? Afinal, o Brasil representa 30% das exportações globais de café, um pouco mais de 30% da produção global de café. Então, querendo ou não, a gente é um grande driver de mercado, né? Quando a gente fala de preço. Mas também, quando que vai começar a se recuperar essa questão de demanda, né? Essas dúvidas em relação à demanda começarem a diminuir. Então, você entrou num ponto bem interessante de balanço, que é importante o investidor ou o próprio produtor estar monitorando. Quer dizer, supondo que a partir do segundo semestre a gente tenha uma certa normalidade no mundo e que as coisas comecem a funcionar de uma maneira normal, onde a gente vai ter uma demanda mais forte pelo consumo do café. E se a gente confirmar uma quebra na produção brasileira, né, que pode vir a acontecer, indica que vai existir, não sabe o tamanho, mas se a gente tiver uma que seja significativa, a chance dos preços subirem seria no segundo semestre, né, se as coisas acontecerem dessa maneira. A gente acredita, né, o banco ele vem trabalhando aí com uma suposição que a partir do segundo trimestre de 2021 a gente tenha um pouco mais claro essa situação, né, porque a partir de maio, abril já começa a ser colhida a safra do Brasil, mas a gente já tem condições, né, de ter uma previsão um pouco mais precisa do que vai ser colhido aqui no Brasil. Então, uma quebra um pouco mais pronunciada no café arábica, porém, a condição do conilon segue muito boa. Então, provavelmente, uma quebra forte, né, do arábica, ele possa ser parcialmente compensada pela produção que a gente espera de conilon. Então, tem um pouco esse ponto também, né, Gu? Mas, a partir do segundo trimestre, tem essa quebra aí aqui no Brasil, sendo pronunciada, mas também uma regularização, a gente acredita, da demanda, onde a gente possa enxergar aí uma aceleração da demanda, uma vez que boa parte dos governos, boa parte do mundo tem anunciado aí os programas de vacinação ocorrendo no primeiro trimestre de 2021. Não que o mundo vai voltar a ser normal, isso a gente tem que monitorar e até compete a nossa equipe macroeconômica, né, de estar apontando um pouco mais esses pontos, mas olhando para o lado do consumo, a gente acredita que tem uma possibilidade maior a partir do segundo trimestre. E aí sim, talvez uma reação um pouco mais aguda aí nos preços. Tá, perfeito. Então, na verdade, o que a gente está precisando na Bolsa aqui, que abra também o conilon, o robusto esteja aqui conosco também, não só o arábica, né, para a gente poder fazer ali um equilíbrio, porque pela a força que ele está tomando vai ficar bastante importante. Bom, pelo lado da comercialização, Guilherme, a gente tem algumas ferramentas que são interessantes, tá? Opções, contratos. Como é que você enxerga esse mercado? É um mercado importante para a gente, para o produtor e também para o investidor. Como vocês trabalham, ou como você enxerga, quais são as vantagens? Dá uma pincelada nesse ponto para nós, por favor. Sim, é bem interessante, Guto, porque quando a gente fala de mercados futuros, né, e aí a gente fala vamos falar um termo mais assim, a bolsa, né, a gente comenta que o cafeicultor, no geral, ele não trabalhava de uma forma tão intensa, aí como a gente viu nesse ano mesmo, né, então a gente viu que o cafeicultor esse ano ele participou um pouco mais, né, antecipou sua comercialização, e aí a gente não fala só de bolsa, né, mas quando a gente fala do cafeicultor, a gente fala de antecipar sua comercialização no geral, né, então a gente viu que esse ano o cafeicultor ele realmente
A gente não sabe se é uma tendência agora que o cafeicultor realmente aprendeu, ou se não foi uma espécie de aprendizado com 2019, quando os preços foram muito ruins, né, e realmente acabou afetando toda a cadeia. Mas a questão é que, quando a gente compara o café com o setor de grãos, a gente pode ver que o setor de grãos está muito mais avançado nessa questão de utilizar as ferramentas, né, de mercado futuro, comparando com o café, né, Guto? Comparando com o café, né, Guto? Olha, mais ou menos, porque, pra você ter uma ideia, o agricultor também tem muita, né, o de soja, o de milho, o de boi, o de milho, o de soja. É um cara que ele é um pouco mais... Ele tem mais velocidade, porque ele entende que Chicago é importante, o Porto, né, o prêmio, então ele é um pouco mais ligado, então ele está começando a descobrir a opção agora de soja, mas o do milho está começando a cortar agora. O boi é mais complicado, o cara é... Bom, Guto, a gente estava falando um pouco sobre o mercado de futuros, né, e como o sojicultor, pelo menos, ele trabalha um pouco melhor, né? Com certeza. Mas o que eu ia comentar é que o cafeicultor mesmo, ele está aprendendo ainda a utilizar essas ferramentas quando a gente olha para o mercado, e é algo que a gente enxerga como uma importância fundamental, né, para o cafeicultor começar a utilizar essa ferramenta, principalmente para fazer a sua gestão de risco. Então, o cafeicultor que começa a trabalhar um pouco mais com essa questão de futuros, começa a operar um pouco mais o mercado futuro, geralmente ele já começa a entender um pouco mais por quanto que ele precisa vender o seu produto. E aí, quando ele começa a ter esse entendimento de gestão de custo de produção, quanto que eu quero ter de margem, ele começa a trabalhar melhor, a operar melhor, inclusive, no mercado futuro. Então, daí ele já começa a entender a importância de estar trabalhando no mercado, utilizar uma ferramenta que está presente aí na vida do produtor rural, e aí eu coloco em todas as frentes, não só o cafeicultor, mas da importância dele estar diminuindo o risco dentro do seu negócio, uma vez que ele já sabe por quanto ele está vendendo e já dá uma previsibilidade, inclusive, para o seu fluxo de caixa para os próximos anos. O café, até é interessante, né, diferente de outras comunidades, você consegue fazer essa comercialização você consegue ter liquidez, né, em Nova York, principalmente, aí, que é o principal hub de comercialização do café arábica, você consegue fazer a trava aí para até 3 anos, né, você consegue achar alguma liquidez até para 3 anos. Então tem muita gente aí, tem muito produtor que consegue, inclusive, né, quando o preço de café bate 1,20, lá 3 anos para frente, talvez ele consiga comercializar a 1,30, 1,40, enfim, né, já que a curva de café geralmente ela segue um contango, que a gente fala, ou seja, o preço no futuro ele sempre vai ser maior do que no spot. Então, diferentemente de algumas tendências que a gente vê, inclusive no mercado de soja, né, que como você tem 2 grandes players, né, atuando, Brasil e Estados Unidos, em épocas distintas de colheita, né, o Brasil colhe no começo do primeiro semestre, os Estados Unidos mais no começo do segundo semestre, então às vezes você começa a ver uma curva aí que a gente chama de backwardation, às vezes, né, quando você vê que uma quebra, uma superprodução está mais pronunciada de um lado para o outro, né. No caso do café, a gente pode ver que está tudo concentrado um pouco mais no Brasil, né, então ele é um pouco mais, não vou dizer que é mais simples, né, porque o mercado de café também é bem volátil, mas você consegue entender um pouco melhor essa dinâmica e comercializar bem o seu produto, se você souber aproveitar esses momentos, né, Guto? Não, perfeito. Aí fica uma pergunta, né? A gente tem problema aqui no Brasil de liquidez em opções, né? E você está bem dentro disso. Por que porque a gente tem tanta facilidade, né, de acessar lá fora? Quer dizer, hoje tem facilidade de acessar lá fora. Antigamente não tinha nem como mandar dinheiro para fora, né? Isso mudou muito, né? De 2000 para cá mudou muito. Para quem conheceu o mercado para trás disso, a gente tinha dificuldades enormes de fazer qualquer coisa, né? E hoje em dia a facilidade, ao contrário, é muito grande. Por que não tem uma liquidez de book, vamos dizer assim, né? Você abrir ali um livro de ofertas e achar as opções de café. Na sua visão, o que impede do Brasil ter liquidez? A gente tem dificuldade... em soja até não tem, porque hoje a gente trabalha o contrato Chicago. Mas no milho a gente tem, no boi tem, no café tem que ligar na mesa e procurar e tal.
que você acha que está travando isso para que a gente tenha essa liquidez toda? Na verdade, por que a gente tem muita liquidez em Nova York e pouca aqui na B3? Essa seria o ponto, Gu? Seria mais ou menos isso. Porque realmente, né, é até interessante, até antes de conversar com você, eu fui um pouco dessa informação, porque imaginei que a gente poderia até discutir, né? Então, o que a gente via, né, antigamente, isso daí até antes até de eu me formar, é que a B3 ela tinha uma liquidez muito boa, né? Tinha muito capital estrangeiro aqui. A gente tinha uma boa liquidez, tanto quanto Nova York, vamos dizer assim, no mínimo, né? E aí, de 2009 para cá, a gente viu essa liquidez diminuir aqui no Brasil e acabou sendo migrada toda para Nova York, né, vamos dizer assim. Com relação a essa questão da liquidez, o que a gente ouviu dizer é que houve uma aplicação de IOF, né, subiram o IOF sobre essa questão nos investimentos aqui na B3 com commodity, que acabou afugentando um pouco os investimentos estrangeiros aqui quando a gente fala de café, pelo menos, né? E aí acabou direcionando tudo para Nova York. Esse é um dos fatores. Acho que um outro fator que também e aí até entrando até um pouco nessa questão de opções, né, que você colocou, né, por que a gente tem pouca liquidez de opção, enfim, no mercado, imagino no geral, aí você deve estar comentando, aí eu acho que é porque deve ter também pouca procura desse produto, né, então, quando você não tem uma procura tão grande por esse produto, né, acaba tendo poucas pessoas, poucos agentes querendo disponibilizar esse produto, né, então, a gente estava discutindo até agora há pouco, né, o produtor não gostar de operar futuro, né, quanto mais um outro produto que até tem uma sofisticação um pouco maior que a opção. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter uma demanda pelos produtos, começa a ter uma oferta, e aí começa a ter até um mercado um pouco mais sadio, vamos colocar assim, desse tipo de produtos, a tendência é que comece a aumentar também, né. Mas, como a gente mesmo falou, a luta ainda é até para forçar a utilização dos futuros, né. Porque assim, quando eu converso com um produtor, seja de milho, de soja, café, que seja, a gente chega e fala, cara, você vai lá numa cerealista, numa empresa, numa exportadora, seja lá o que for, você vai lá e faz um contrato a termo, ou seja, você se responsabiliza e entregar um produto que você não produziu, ou às vezes nem plantou ainda, no caso uma soja ou milho, em troca de um valor X numa determinada data. Esse é um contrato a termo. Se caso você não produzir, o cara vai te executar, ele vai exercer o direito dele, e vai na justiça e vai te executar, ele vai, não tem como. Né? Ele também fez compromissos para frente que também vão custar multa para ele. Então ele acaba te executando por causa disso. Né? Por que você não faz uma opção? Né? Faz a opção você vai se proteger. Né? Se você é produtor, você é um comprado, porque você tem o produto. Você vai atrás de uma venda. Né? Então você opta por comprar uma put. Olha, o direito de vender a determinado preço. Se o preço disparar, eu perdi o prêmio que eu paguei e tal. Talvez a gente tenha que trabalhar uma área educacional dentro da agropecuária brasileira para que a gente consiga ter uma demanda maior e que a gente consiga então ter um interesse de todas as partes de aumentar essa liquidez. Né? Você vê o trabalho desse? É bem interessante que você pontuou até, Guto, porque a gente vem fazendo, né, pelo menos com os clientes do banco, e inclusive nos seminários que a gente é convidado por cooperativas, seminários que a gente é convidado pelas instituições regionais, e a gente fomenta bastante essa questão da utilização da ferramenta para fazer hedge, né, seja futuros, né, seja opções. Lógico que o banco hoje a gente tem uma estrutura muito forte de NDF, né, que é basicamente um futuro onde o banco se responsabiliza por toda a parte operacional, né, do processo, então não tem essa questão de preocupação em depositar margem de garantia, margem diária, que são pontos aí que traz um incômodo muito grande, né, para o produtor, né, toda vez que ele negocia. Então a gente também vem trabalhando bastante, né, Guto, com essa questão de fazer uma espécie de educação ao produtor, onde a gente visa que existe essa ferramenta, ele pode usar, é totalmente seguro, e também a gente pode até fazer boas parcerias que visam até fazer uma gestão melhor do risco, né? Então, acho que é bem em linha com o que você falou, um programa mais de educação,
explicar para o produtor como é que funciona a ferramenta, porque muitas vezes ele acaba não usando por ignorância da ferramenta, né? Não saber como ela funciona. Guilherme, às vezes o cara tem medo, porque ele vai ter que pagar por alguma coisa. Ele paga pelo seguro do carro, mas não paga pelo seguro do preço dele. E ele tem medo. Eu falo, pô, mas né, primeiro é uma mecânica mais difícil, né, dele entender. Ele acha que garantir um preço, ele vai receber 100% daquele valor. Não é por aí, né? Ele vai receber um diferencial de preço. Ele tem que pagar, às vezes ele não está capitalizado para isso. Mas achei interessante o que você falou. Quer dizer, que se eu sou um produtor e procuro o seu banco para montar uma parceria, cara, olha, eu preciso. Eu sou muito bom produtor, eu produzo muito bem da porteira para dentro. Mas aí, a hora que eu saio da porteira, o negócio começa a patinar, custos, comercialização, garantia de preços. Aí vocês entram com essa parceria e você falou uma coisa mais interessante ainda. Você consegue bancar essa margem, porque você é um banco, né? Uma corretora não pode fazer. Você consegue bancar essa margem de posição ou da compra da opção e a trava do dólar, porque nós temos dois problemas, né? A soja e o café em dólar. E dólar no Brasil é uma incógnita que, né, é muito difícil. Outro dia eu estava fazendo uma outra entrevista que eu falei, o dólar é o pega-ratão dos economistas, né? O cara não consegue nunca acertar a direção que o danado vai. O banco tem essa parceria completa dessa maneira? Tem. A gente consegue com os nossos clientes, né? Exatamente ter essa equipe, né? Da mesa de venda, de operações, né? Onde o produtor ele pode simplesmente olhar lá o preço em Chicago e falar que deseja travar, né, o preço, vender, né, o produto dele, né, e também, lógico, em paralelo também com o câmbio. Então, a gente tem uma estrutura muito forte aí na área de futuros, opções a gente está começando a disponibilizar, a gente ainda está trabalhando nesse contexto de opções, porque não é uma tarefa tão simples, né, mas quando a gente fala de futuro, já está 100% redondo, inclusive, quando a nossa equipe, né, que é de research, vai conversar com os clientes, é exatamente para explicar o que a gente está vendo do mercado e também por que não fazer começar a fazer um contrato futuro, garantir um pouco de margem agora. Lógico que a gente também coloca esses outros contras, os outros poréns, né, de você não pode fazer tudo, porque você nem sabe se vai produzir tudo aquilo para estar vendendo no futuro, mas a gente trabalha muito com uma gestão de risco muito forte, né, Guto? Então, é um jargão que a gente até fala, né, que a gente ouve, fala também, que a gente nunca viu ninguém falir com dinheiro na mão, né? Então, se você tem um preço bom, garantindo a sua margem, por que não fazer uma parte já, né? Então, é um pouco nesse contexto que a gente trabalha, Guto. Uhum. Não, fantástico, né? Mas vocês fazem isso tudo em Nova York, não faz nada Brasil, nada B3. A gente tem como fazer B3, mas geralmente por conta dessa liquidez que a gente conversou até agora há pouco, na facilidade de entrar, sair da posição, a gente até tem um pouco mais de volumes, né? A gente até fala um pouco mais de Nova York por conta da facilidade, né? Então, falando de café, mas a gente também tem para grãos, enfim, outras commodities, Chicago e Nova York, né? Dependendo da commodity de atuação. Mas trazer um pouquinho para cá para ajudar a gente aqui a fazer a roda girar um pouco. Fazer um pouco de liquidez, para não só lá, não. Mas é uma sinergia, né? Vamos sim. Diz uma coisa. Agora, do outro lado, se eu sou um investidor, eu consigo... eu não conheço a sistemática completa do Rabobank. Eu sei que é o maior banco ligado com agro no mundo. Tá? A minha pergunta é, se eu não sou fazendeiro, não sou, não, mas eu tenho uma grana e gostaria de investir nessa área. Existe caminhos dentro do banco para eu chegar e falar assim, olha, eu quero investir numa área que vai direto na agropecuária? Tem? Não, hoje até interessante essa pergunta, Guto, porque o Rabobank, né, a gente já é um banco com mais de 110 anos, né, e aqui no Brasil a gente está mais de 30 já,
a gente começou com uma estrutura de corporate, né, atendendo grandes empresas do setor de alimentos, e desde o começo e há pouco, não tão pouco tempo, né, mas se eu não me engano, desde um pouco mais de 2000, né, 2004, a gente começou a atuar com o produtor rural. Então, se a gente for ver, todo o nosso escopo de atuação é sempre voltado para o agronegócio, empresas do agronegócio ou produtor rural, né? Então, todo o nosso foco, esforço, ele está centralizado nesse tipo de cliente. Então, por isso que a gente fala que a gente é o maior banco do agronegócio, né? Porque a gente simplesmente não é qualquer investidor, qualquer pessoa que consegue fazer a parceria com a gente. São clientes ligados ao agronegócio ou são produtores, né? Então, o investidor talvez seja um bom cliente para vocês até, né, Guto? Porque se a gente for analisar, né, até agora focando um pouco mais na Bolsa de Nova York Café, tem muita atuação dos fundos não comerciais, né, que eu imagino que aí entre um pouco desses investidores aí que não são ligados à produção ou à cadeia do café, né? Então, se a gente for analisar, até fiquei olhando a posição da semana passada, cerca de 30%, né, dos open interest são relacionados aos fundos não comerciais, e querendo ou não, eles acabam exercendo uma grande pressão, uma grande função aí dentro da formação de preços de Nova York, né? A grande volatilidade que a gente vê acaba sendo impactado também por esses atores. Entre 2010 e 2012, a gente ainda tinha muito movimento de café aqui. Eu tinha a minha plataforma, até era ligada a Nova York, a gente pagava, na época era mais caro, eu pagava acho que $100 por mês para ter esse acesso. Hoje você tem ela gratuito, para ter online, porque exatamente aconteceu isso. E na sexta-feira, tardezinha, a gente ficava esperando o CFT, né, aquele relatório para saber como estava se posicionando os fundos. Exatamente esses fundos que atuam lá, porque se eles estão entrando ou saindo mais, eles faziam o mercado mexer, trazia essa volatilidade no mercado, e exatamente sem ter ligação nenhuma com o agro, né? Eles iam ali exatamente para se alavancar. Então, pelo que você explicou, se eu for um produtor que dentro das condições que o banco aceita como cliente, eu também posso aplicar no banco? Não, eu só faço as parcerias. Então, aí você diz, se você for produtor, se você pode ser cliente do banco, é isso? Isso, eu sou um produtor e cliente do banco, né? Porque se você está ligado no agronegócio, se eu estou no agronegócio, é um banco simplesmente de apoio e suporte ao agronegócio, ou ele é um banco completo para o cliente? Um banco completo, um banco comercial, vamos dizer assim. Na verdade, a gente oferece soluções financeiras para o cliente, né, para o nosso cliente. Então, a gente tem produtos, né, um pouco mais... a gente tem uma equipe, né, já especializada para entender as necessidades do produtor, e outra equipe, né, que é um pouco mais voltada para o corporate, né, que entende as necessidades das empresas, né, e aí a gente oferece soluções financeiras para o produtor, ou para a empresa agro. Então, nesse caso aí, esses produtos variam, né, desde empréstimos de curto prazo, longo prazo, também soluções financeiras para facilitar, auxiliar nas exportações, né, então um ACC, por exemplo. Então, depende muito do que o cliente necessita, né, por isso que nossos produtos eles são sempre muito voltados para o que o produtor precisa, ou o que para uma grande empresa precisa, né. Falando um pouco de café, estocagem, e armazenagem, exportação. Então, a gente tem soluções financeiras para esse tipo de tramitação, né, para esse tipo de natureza. A agroindústria também, quiser fazer um beneficiamento café, uma torrefação, chega a esse ponto, não? Analisando bem o crédito, enfim, né, passando por todas as tramitações, a gente consegue... Um cliente que teria capacidade de montar isso. De montar, né? Mas a gente é voltado para isso, beneficiamento, estruturas, enfim, tem tudo que o produtor precisa, e for de natureza financeira, a gente tem como auxiliar, sim. É um banco de investimentos, vamos dizer assim, um banco que apoia toda a estrutura do agronegócio, dando soluções financeiras para o cliente. Exato. No teu caso, o café específico, na tua área, o café,
e tranquilo. Bom, é uma satisfação ter conversado contigo, te conhecer, maravilha, né? Já tinha visto algumas entrevistas tuas, e eu fico muito honrado e muito agradecido pela tua presença aqui, né? Estamos aí quase há 50 minutos já conversando, daqui a pouco vai a 1 hora, o tempo passou, eu nem percebi aqui. Na hora que eu olhei no reloginho aqui, eu falei, Deus do céu. Foi agradável, né? Passou muito rápido, agora que eu vi 50 minutos, né? Papo muito bom, muito gostoso. Muito. Mas então eu gostaria que você desse aí um fechamento, né? Uma consideração aí, sobre alguma coisa sobre o café, aí fica à vontade, aí gasta o tempo que você quiser aí para fazer um encerramento. Não, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, né, Guto? Também a paciência, porque a gente viu que demorou um pouquinho para a gente conseguir fechar essa data, mas finalmente a gente conseguiu. Mas acho que foi uma oportunidade muito bacana para a gente também, além do papo, né, passar um pouco de conhecimento para os produtores, para os investidores em geral, né, entender um pouco como é que funciona essa dinâmica do mercado de café. A gente falou bastante dessa questão de como os fundos não comerciais, investidores que às vezes não têm correlação com o café, eles estão atuando no mercado, né, através de Nova York. Então foi muito interessante para a gente esclarecer alguns pontos, esclarecer os fundamentos do café, que está atrelado a esse mercado, pontos de consumo também. Então a gente poderia até divagar um pouco mais essa parte de consumo, né, Guto? Porque também é um capítulo à parte dentro do mundo do café. Mas eu acho que foi muito legal essa oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos, e eu acho que a principal mensagem, né, que eu gosto sempre de colocar aí, principalmente para a cadeia de produção, cadeia de processamento, é a gestão de risco, né? A gente bate bastante nessa tecla para o torrefador, para o produtor, para o exportador, sempre buscar eficiência nas suas operações, buscar eficiência na sua gestão de custo, e também na hora de comercializar o seu produto, também ter essa mesma excelência, né, que ele busca quando ele busca reduzir esses custos, né? E ferramentas, a gente passou aí mais de 50 minutos discutindo um pouco sobre futuros, existem ferramentas de opções também, que podem ajudar nesse mercado a ter uma maior previsibilidade e melhorar a sua eficiência na gestão de risco, né? Então, eu acho que eu termino com essa mensagem aí da gestão de risco mesmo, doutor. É isso aí, esse é o objetivo que a gente tem, né? O objetivo de divulgar exatamente essas ferramentas, que são ferramentas que precisam ser conhecidas para a gente ter uma procura maior, para a gente ter uma liquidez maior, e que vai trazer muito mais segurança para quem produz, né? Eu produzi por 30 anos, eu sei a dificuldade que é ter uma indústria a céu aberto, né? A gente não controla o tempo, e a gente tem uma indústria a céu aberto, cheia de compromissos fixos, e a natureza não tem assim umas coisas muito fixas, né? E é meio difícil, então a gente apanha muito. Por isso esse trabalho da gente divulgar, de mostrar, de conhecer, né? E a gente podia marcar, assim que possível, aí dentro das nossas agendas, falar sobre o consumo de café, porque eu acho que o café é uma das coisas assim que a gente... não interessa o preço, a gente consome, né? Pois é. Ele é inelástico. Subiu o café? Subiu? Tá, vamos embora. Pega aí. Principalmente aqui pra gente, né, no Brasil. A gente não vive sem o cafezinho. Brasil não tem, né? Não tem, vai embora. Mas então tá, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito bom ver se a gente tiver uma outra oportunidade, der certo. Gostaria muito da gente bater outro papo. Porque fluiu muito, muito, muito gostoso, muito tranquilo. E nós vamos ficando aqui, então, encerrando mais um De Grão em Grão, né? É um programa que a gente tenta divulgar ao máximo. Não esqueça de dar like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Quer assessoria, quer conhecer, quer entender melhor isso, tem aqui um link para assessoria, entra lá, tá certo? E procura suporte e conhecimento. Vou ficando por aqui, até o próximo sábado, às 9 horas da manhã. Um grande abraço a todos.